Eu cumprimento os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico de nosso canal. E nós estamos estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD, primeiro trimestre de 2023, em sua versão adultos, cujo tema é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Maravilhoso esse tema, né? E hoje nós vamos estudar com a direção do Espírito Santo a lição número 6, o avivamento no ministério de Pedro. Amém? Mas antes que a gente comece a presente lição, vamos orar para que o Espírito Santo possa conduzir mais esse estudo bíblico em nossas vidas. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, apresentamos as nossas vidas diante da Tua presença, que possamos ser aqui instrumento de Deus, para que a mensagem do Senhor possa ser disseminada, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus e que possamos buscar esse avivamento cotidiano em nossas vidas. Fale conosco, esse é o clamor que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? A lição número 6, o avivamento do ministério de Pedro. Qual é o seu texto áureo? Que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Maravilha. Assim nos diz a palavra do Senhor. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Qual é a verdade prática, amada igreja, da presente lição? A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Maravilhoso, né? Qual é a leitura bíblica em classe? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 ao 24. E quais são, amados irmãos, os objetivos da presente lição? São 3. O primeiro é o seguinte: destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. O segundo objetivo é compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. O terceiro objetivo, irmãos, é ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. O que nos diz, irmãos, a introdução da lição? Nesta lição, veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em 2 momentos de sua vida. Primeiro, Pedro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso, espiritualmente fraco, de caráter volúvel e indisciplinado. E no segundo momento, depois do Pentecostes, Pedro foi transformado em um homem cheio de unção e revestido de poder que vem do alto. Maravilhoso, né, meus irmãos? Temos, ou seja, preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro para as nossas vidas, no tocante às mudanças que o avivamento espiritual provoca no caráter do cristão. Amém? O primeiro tópico fala o seguinte: Pedro antes do Pentecostes, antes da experiência do batismo do Espírito Santo. E ele relata no início desse tópico 2 experiências na vida de Pedro. Ou seja, Pedro teve de Jesus uma palavra de aprovação e outra de repreensão, uma palavra de reprovação. Na primeira atitude, certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. E as respostas foram diversas. Um entendia que Jesus era João Batista, outros falavam que Jesus era Elias, outros comentavam que Jesus era Jeremias ou um dos profetas. Mas Pedro respondeu ao Senhor Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus respondeu rapidamente: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem o revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, é bem provável que Pedro se sentiu gratificado e até mesmo, irmãos, lisonjeados com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Só que numa segunda atitude, o nosso Senhor Jesus tinha dito que ele iria para Jerusalém
e padeceria, né, nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia, né, glórias a Deus. Só que em seguida o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, conforme está em Mateus 16, 22. Ou seja, prontamente Jesus repreendeu Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, conforme está em Mateus 16, 23. Ou seja, como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada repreensão de Jesus após uma palavra de aprovação. Ou seja, deve ter sido difícil para Pedro, né, ser aprovado e na sequência ser reprimido. Teve também, antes do Pentecostes, uma experiência onde Pedro negou a Jesus 3 vezes. Ou seja, Pedro afirmou, irmãos, que jamais negaria o Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus disse que ele o negaria. E Pedro negou Jesus a primeira vez perante uma criada. A uma segunda vez, Pedro negou a outra criada, que a criada disse que ele tinha visto Pedro com Jesus e Pedro negou. E a terceira vez, Pedro negou a Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando que não conhecia a Cristo. Depois dessa terceira vez que Pedro negou a Jesus, o galo cantou e Pedro sentiu-se profundo arrependimento. Ou seja, esses foram alguns exemplos da vida de Pedro antes do Pentecostes, antes da experiência do batismo do Espírito Santo. Qual seria a sinopse, qual seria o resumo desse primeiro tópico? O Espírito Santo transformou Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. O segundo tópico fala para a gente, Pedro após o Pentecostes. Maravilhoso esse tema. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Pedro, irmãos, com a unção do Espírito Santo, né, pelo batismo no dia de Pentecostes, pregava com autoridade. Maravilha, né? No dia de Pentecostes, por exemplo, a pregação de Pedro, meus irmãos, teve um grande impacto sobre a multidão que se reunia. E Pedro declarou aos presentes que eles deveriam arrepender-se e ser batizados no nome do Senhor Jesus. Resultado dessa pregação com autoridade, cerca de 3.000 pessoas converteram-se e foram batizadas, e aí começou a igreja. Glória a Deus. Ou seja, antes de ser batizado no Espírito Santo, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Após o batismo do Espírito Santo, em sua pregação, 3.000 pessoas, 3.000 almas se converteram a Cristo. Olha que transformação maravilhosa que o Espírito Santo proporcionou na vida de Pedro. Que essa transformação pelo Espírito Santo na vida de Pedro possa refletir nas nossas vidas também. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Após o batismo no Espírito Santo, Pedro, irmãos, teve um papel proeminente na liderança da igreja primitiva. Pedro teve um revestimento de poder que veio do alto. Pedro testemunhou a fé em Jesus por meio da mudança de caráter. Pedro foi reconhecido como um líder, meus irmãos. Que maravilha! Pedro disciplinou ofensores como Ananias e Safira, como relatado em Atos capítulo 5, versículos 1 a 11. Após ser batizado com o Espírito Santo, Pedro realizou milagres, grandes milagres, como, por exemplo, a cura de um coxo na Porta Formosa do Templo de Jerusalém. Juntamente com João, eles viram que um paralítico pedindo esmolas. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheios do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Imediatamente o homem foi curado. Ou seja, após o batismo com o Espírito Santo, Pedro defendeu o nome de Jesus perante o Sinédrio. Que maravilha! Antes do Pentecostes, irmãos, Pedro negou a Jesus 3 vezes perante criados e várias pessoas, Após o Pentecostes, com a autoridade que vem do alto, do Espírito Santo, Pedro não negou a Jesus Cristo perante ao Sinédrio, que era o tribunal religioso dos judeus. Ou seja, o ministério de Pedro, após o Pentecostes, foi sob a unção do Espírito Santo. Olha que transformação maravilhosa na vida do apóstolo Pedro. Qual é o resumo, meus irmãos? Qual é a sinopse desse segundo tópico? O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório
em muitas ocasiões. Louvado é o nosso Deus que é todo-poderoso. Qual é o tópico 3? A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Interessante, né, que o Senhor Jesus previu que antes de sua volta haveria uma grande falta de fé, haveria apostasia da fé. O que é isso? Afastamento de Deus. E num tempo como esse, irmãos, de afastamento da presença de Deus, afastamento da fé, é necessário que um grande avivamento espiritual em toda a terra, em todas as nossas vidas. E para isso precisamos de quê? Buscar a presença do Senhor, buscar este revestimento que vem do alto. Jesus também alertou aos seus discípulos o quê? Que as principais características desses tempos do fim eram que nós iríamos passar por tempos difíceis. Seria uma época marcada por quê? Pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Ou seja, para pregar o evangelho nesses tempos trabalhosos, a igreja deve o quê? Deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava enquanto desempenhou seu ministério, como foi relatado em Atos dos Apóstolos. E atualmente, o que a igreja está esperando? Qual a expectativa da igreja? É o arrebatamento da igreja, glórias a Deus. Mas que essa expectativa pelo arrebatamento, sejamos como o apóstolo Pedro, que buscava, que anelava, que desejava a vinda do Senhor de maneira avivada. Estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Louvado, engrandecido é o nosso Deus. O que a gente pode resumir desse terceiro tópico? Qual é a sua sinopse? O avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja que aguarda esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. Glórias a Deus. Irmãos, após estudarmos o impacto do batismo no Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro, vou propor aqui para a amada igreja duas reflexões, duas perguntas para que a gente possa meditar. A primeira delas é a seguinte: que mudanças o Espírito Santo tem provocado na sua conduta? Glórias a Deus. E a segunda pergunta, para a gente refletir é: além de experimentar os dons espirituais e ministeriais, você tem produzido o fruto do Espírito? Glórias a Deus. É importante essas reflexões para a nossa vida cristã ser transformada pelo Espírito Santo, tendo em vista que o poder que vem do alto deve ser compreendido como uma experiência que potencializa a nossa vida espiritual. Glórias a Deus. E vale ainda a gente fazer um destaque de que devemos ter o cuidado, irmãos, de não abandonar as pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco, como ocorreu com o apóstolo Pedro após ser batizado com o Espírito Santo. Não devemos abandonar as pessoas, porque Deus não abandona a ninguém. Qual é a conclusão, meus irmãos, da presente lição? O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvidas, irmãos, o apóstolo Pedro foi um modelo de vida e de ministério avivado sobre o poder do Espírito Santo. Que esse exemplo do avivamento no ministério do apóstolo Pedro sirva para as nossas vidas na atualidade. Queria agradecer aos amados irmãos por mais uma oportunidade de compartilharmos esse estudo bíblico com a amada igreja. Se essa mensagem foi útil para ti, ajude a divulgação desse canal no sentido de disseminarmos o amor de Deus até os confins da terra. Se você gostou, curta este vídeo, dê os seus comentários para que a gente possa estar fazendo um aprimoramento dos próximos, tá? Se for da sua vontade também, inscreva-se nesse canal, participe, compartilhando conosco algumas ideias e sugestões, tá? E vamos fazer uma oração, irmãos, agradecendo por mais este período que o Senhor teve liberdade em nossas vidas. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, apresentamos as nossas vidas diante da Tua presença e agradecemos, meu Deus, por mais esse estudo direcionado por Ti, que possamos nos
espelhar no exemplo do apóstolo Pedro, que teve a vida transformada com a unção do Espírito Santo de Deus, que cada dia possamos buscar a Tua presença e nos enchermos daquilo que vem do alto, que é o poder de Deus. Abençoe os amados irmãos, receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos os amados irmãos e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, e fiquem todos na paz de Jesus. Amém.